Você sabia que Newton descobriu a lei da gravidade durante um isolamento forçado por uma epidemia? Que Kafka só escrevia à noite sozinho enquanto o mundo dormia? Que Tesla dizia que a solidão era o único estado onde a mente realmente funcionava? Não é coincidência. Existe algo que acontece quando você está sozinho que nenhuma festa, nenhum grupo, nenhuma rede social consegue replicar. Um silêncio que não é ausência de barulho, é presença de você mesmo. Mas vivemos numa cultura que pune a solidão. Se você prefere ficar em casa a sair, existe um diagnóstico informal esperando por você. Antissocial, estranho, fechado. As redes transformaram visibilidade em virtude. Quanto mais você aparece, mais você vale. E no meio dessa gritaria coletiva, ninguém faz a pergunta mais importante. E se estivéssemos todos errados sobre a solidão? E se, ao fugir do silêncio, estivéssemos fugindo da única condição em que a mente humana consegue criar algo verdadeiro? Hoje vamos explorar o que Aristóteles entendia por autossuficiência, o que os estoicos chamavam de retiro interior, e o que a neurociência descobriu sobre o cérebro em isolamento. Porque talvez a pergunta real não seja por que solitários são mais criativos? Talvez seja o que você está evitando quando foge de ficar sozinho? Pensa numa cena que você já viveu. Você está no meio de uma conversa animada, cercado de gente, e de repente uma ideia surge. Você tenta segurá-la, mas alguém te chama, você responde e quando percebe, ela foi embora. Agora pensa na cena oposta. Você está sozinho, de madrugada, num domingo cinza, no chuveiro, sem ninguém para entreter, nada para responder. E sua mente começa a fazer coisas extraordinárias. Conecta ideias distantes, retoma memórias antigas em contextos novos, formula perguntas que você nunca havia se feito. Isso não é acidente, é neurociência. Existe uma rede no cérebro chamada Default Mode Network, a rede de modo padrão. Por décadas, achava-se que era o cérebro em descanso. Mas pesquisas recentes revelaram algo surpreendente. Quando você para de interagir com o mundo externo, essa rede não desliga, ela acende. É nesse estado, sem estímulos sociais, sem notificações, que o cérebro faz seu trabalho mais sofisticado. Integra experiências, imagina futuros, cria narrativas, resolve problemas de forma não linear. Sua mente mais brilhante só aparece quando ninguém está olhando. Mas antes da neurociência, preciso te fazer uma pergunta mais antiga. O que significa estar verdadeiramente sozinho? Aristóteles escreveu que o homem é um zoon politikon, feito para viver em comunidade. Mas o mesmo Aristóteles disse que apenas a autossuficiência, ser completo consigo mesmo, é sinal de uma alma verdadeiramente desenvolvida. Essa tensão entre o ser social e o ser interior é o coração do que vamos explorar. Porque, no fundo, a questão não é se solidão é melhor que sociabilidade. A questão é, o que acontece com sua mente quando você para de se esconder atrás do barulho dos outros? Em 2014, o psicólogo Timothy Wilson conduziu um experimento simples. Colocou pessoas numa sala vazia por 15 minutos, sem celular, sem livro, sem nada. Só elas e seus pensamentos. A maioria achou a experiência insuportável. Mas o dado mais revelador veio quando os pesquisadores ofereceram uma alternativa. Um choque elétrico, já testado e classificado como doloroso, poderia ser auto-administrado durante a espera. 67% dos homens escolheram se chocar em vez de ficar sozinhos com os próprios pensamentos. Dor física real, em vez de silêncio. O que isso diz sobre nós? Que a solidão para a maioria das pessoas não é pausa, é ameaça. Não é descanso, é exposição. Porque quando o barulho para, algo emerge que passamos a vida evitando. Nós mesmos, sem filtros, sem audiência, sem personagem. Os existencialistas chamam isso de angústia. O sociólogo David Riesman descreveu dois tipos de pessoas. O dirigido por dentro, que encontra sua bússola dentro de si, e o dirigido pelos outros, que precisa do feedback externo para saber o que pensar e criar. A sociedade moderna fabrica sistematicamente pessoas do segundo tipo. Pensa nas redes sociais. Cada post é uma pergunta silenciosa. Você me aprova? Cada like é uma injeção de validação que dura segundos e exige renovação constante. E o problema da aprovação contínua
é que ela ocupa exatamente o espaço onde a criatividade vive. Porque criar de verdade exige entrar num território desconhecido, sem garantia de retorno. E isso só é possível quando você confia em si mesmo mais do que confia no aplauso dos outros. Marco Aurélio, imperador de Roma, rodeado de cortes e generais, escrevia diariamente em seus diários privados, nunca para publicação, e registrou: recua para dentro de ti mesmo tanto quanto puder. Não era conselho de misantropo, era estratégia de sobrevivência mental. A psicóloga Esther Buchholz propôs algo que vai contra quase tudo que a cultura pop da psicologia ensina. A necessidade de estar sozinho é tão fundamental quanto a necessidade de conexão. Não é falha. É necessidade humana primária. Ela chamou isso de Alone Quest, a busca ativa pelo estado de estar consigo mesmo. E pessoas que desenvolvem essa relação são sistematicamente mais criativas e psicologicamente maduras. Por quê? Porque no silêncio acontece a incubação criativa. Você absorve experiências e emoções. Esse material fica processado em camadas inconscientes. E então, num estado de baixa demanda cognitiva, sozinho, tranquilo, sua mente começa a costurar conexões entre pontos que pareciam separados. É o insight, o eureka, que não vem do nada, vem de um processo silencioso que só existe quando você para de alimentar o barulho. Platão, no Fédon, argumentava que a alma entregue às demandas sociais fica presa na caverna, consumindo sombras, produzindo eco. A busca pela sabedoria exigia separar-se temporariamente do mundo para enxergar o que é essencial. Traduzindo para o cotidiano, quando você passa o dia reagindo a notificações e performando identidade, você está na caverna. Quando senta com seus próprios pensamentos sem audiência, você começa a ver o que está atrás das sombras. O psicanalista Donald Winnicott escreveu sobre a capacidade de estar sozinho como medida real de maturidade psicológica. Pessoas que nunca desenvolvem essa capacidade ficam presas numa dependência primitiva de estímulo externo. Precisam de barulho não por amor à conexão, mas por incapacidade de suportar a própria presença. E Csikszentmihalyi, criador do conceito de flow, estudou décadas de mentes criativas e encontrou um traço consistente: a capacidade de suportar e desfrutar longos períodos de solitude intensa. Não é coincidência, é a condição. Imagine dois artistas. O primeiro verifica constantemente o engajamento. Adapta o estilo ao algoritmo, cria pensando no aplauso. Nunca para, nunca silencia. O segundo passa horas sem produzir nada visível. Anda, pensa, observa. Tem um diário que ninguém lê. Aprende que o que vai criar amanhã depende do silêncio de hoje. A cultura diz que o primeiro é mais relevante, mais bem-sucedido. Mas qual dos dois está criando algo que vai durar? A solidão não é ausência de vida, é a condição para que a vida interna floresça. E existe uma coragem imensa em escolher o silêncio numa era onde o barulho é premiado. Em sentar consigo mesmo quando o mundo inteiro grita para você aparecer. Em confiar que o que você constrói no silêncio tem mais valor do que qualquer like poderia confirmar. Aristóteles disse que o homem autossuficiente é o mais livre. Os estoicos disseram que o retiro interior é o único que ninguém pode invadir. A neurociência diz que a mente criativa vive no silêncio. A psicanálise diz que a maturidade se mede pela capacidade de suportar a própria presença. Todos dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. O que você cria no silêncio, sem audiência, sem aplausos, é o mais verdadeiro que você pode oferecer ao mundo. Então fica a pergunta: quando foi a última vez que você ficou sozinho com seus próprios pensamentos e não correu para preencher o silêncio com mais barulho?